Bom, galera, olá, tudo bem? Meu nome é Camila e o nosso grupo então vai falar sobre a Odisseia de Homero e eu, primeiramente, vou dar uma contextualizada, fazer algumas considerações iniciais, para exatamente pensar no contexto, né, em que ela se insere e tentando fazer um diálogo também com outras leituras e entre várias áreas, né? Então, filosofia, história, literatura, para enriquecer essas discussões. Ok, então, começando pelo próprio ato, né, da leitura, quando nós, leitores e leitoras do século XXI, nos debruçamos sobre a Odisseia. A princípio a gente lê, tem alguns que são mais exaltados, mas a princípio a gente lê silenciosamente. E o hábito da leitura silenciosa, na verdade, se a gente pegar o contexto de Homero, seria um tanto incomum, né? Justamente por essa ligação muito forte entre a escrita e a oralidade. E aí, se a gente considerar também, né, os primeiros sistemas de escrita, comportavam muitas variações, né, de acordo com cada contexto social. E aí, como a Prof. Kátia também havia já comentado, muito se deve aos povos do Antigo Oriente, né, próximo, à sistematização da escrita. Né, e aí a gente tem aqui cuneiforme, né, as tabletes de argila, né, encontrados na cidade de Ur, na Baixa Mesopotâmia, quando então a gente tem essa combinação entre som e sinais gráficos, né, toda a construção fonética, a constituição da língua falada a partir do pictográfico. E aí, no cenário em que se expressam essas novas dinâmicas, né, sistemas de escrita, a gente precisa considerar a importância, né, em que elas se inseriam com o comércio. Então, a figura do escriba que aparece como central, né, para compreender essas práticas, pois eles eram responsáveis pelo registro de documentos oficiais. E, ao mesmo tempo, essa escrita, né, se revela um domínio privilegiado. O próprio saber, em termos de instrução, revela, no sentido de status social e, ao mesmo tempo, toda uma dinâmica de geração a geração. E aí até os códices romanos, né, codex no latim significa bloco de madeira, haviam vários suportes, né, que a gente pode considerar de escrita. Então, os próprios tabletes de argila, os potes de metal, os rolos de papiro, né? E bem posteriormente surge então o papel impresso. Mas o que dá para considerar, né, é que esses códex eles muito contribuem no livro, né, na estrutura do livro, tal como a gente tem hoje. E aí, com foco na antiguidade clássica, mais especificamente nos povos gregos, o que se percebe são esforços de sistematização do pensamento, no sentido de configurar o que na nossa tradição é compreendido como filosofia. Suas raízes estão nas próprias poesias, né, de autores como Homero e Hesíodo, e aí enfatizando, né, o século V ali, antes de Cristo, de apogeu da democracia ateniense, a gente pode entender essas práticas muito ligadas à dimensão política do falar em público, da retórica, né, das técnicas de oratória. Aristóteles mesmo entende como uma arte da persuasão. Então, também, né, isso se restringe a uma parcela muito pequena do todo social. Aí uma noção, né, que Mangel traz, Alberto Mangel, é que ao mesmo tempo, nessas novas práticas de leitura silenciosa, elas estão muito ligadas a uma forma de autonomia, né, no sentido de que os leitores teriam o seu próprio tempo, o seu espaço para compreender a palavra, né, para assimilar. E aí eu trago uma última, né, gostaria de fechar essa parte com um resgate em termos de presente, também pensar a oralidade não só no sentido de culturas antigas, né, o que os contemporâneos vão chamar de um tempo morto, mas tentar romper com essa ideia e trazer a ideia de memórias, né, em termos de histórias vivas, como expressão das dinâmicas próprias de culturas orais
sendo construídas, né, constantemente no presente. Aí aqui eu gostaria de fazer uma relação de três figuras, né, muito significativas quando a gente fala em termos de antiguidade clássica. Bom, Homero, então. Homero, a ele se atribui as epopeias Ilíada e Odisseia, que o meu colega vai falar mais adiante, vai dar uma aprofundada. E essas obras, então, elas remetem ali ao século IX, 8 a.C. E uma das singularidades da epopeia, né, que Homero é um grande expoente, se não um dos fundador, né, desse gênero, é que se aparece, então, o enaltecimento de episódios heróicos da história de um povo. E a figura de Homero, ela é muito contestada, né? Diversas correntes contestam se Homero teria ou não existido. Só que nota-se que grande parte dessas correntes, elas se inserem no contexto iluminista, né? Então, a gente pode se perguntar se, de alguma forma, essa dúvida se, de fato, Homero existiu ou não, isso está ligado com uma relação, né, que os contemporâneos vão tentar afirmar dessa diferença na ruptura entre razão e mito. Então, eu estou comentando para a gente também pensar e problematizar essa questão. Hesíodo, então, outra figura muito importante, é muito conhecido pela Teogonia e os Trabalhos dos Dias. Também nessa época, ali, o século 8 a.C., na região da Beócia, que seria uma parte mais central da antiga Grécia. E aí, a partir de suas obras, né, se oferece uma genealogia dos deuses, um entendimento sistemático acerca das origens do cosmos. E uma figura muito presente, a figura de Zeus, né, o senhor do céu e da terra, o pai dos deuses e dos homens, divindade que para os gregos expressaria ordem e justiça, fazendo prevalecer a harmonia, soberano dos deuses de Olimpo, né, associado a inúmeras aventuras amorosas e atributos, então, que mais estão ligados a essa imagem é a águia e o raio, né? E aí a gente tem também a noção de cosmos aqui, que aparece, né, como um sentido de dispor em ordem, ordenar. Então, são as primeiras explicações, né, para tentar compreender o mundo e a natureza. Uma figura também importante em termos de antiguidade é a figura do Aedo, né, que seria aquelas pessoas percorrendo cidades, recitando seus poemas, suas poesias, ao som da lira. Seriam, de alguma forma, inspirados pelas deusas musas, né? E a gente pode fazer uma relação com o hino às musas, né, na Teogonia de Hesíodo. As musas seriam as filhas de Mnemosyne, deusa da memória, e Zeus, e conduziriam, de alguma forma, esses aedos à verdade. Aqui uma representação né, moderna, né, dos deuses de Olimpo. E aí, Heródoto. Heródoto não era poeta, ele é conhecido pelas suas obras, né, os primeiros esforços ali de oferecer um olhar histórico, né, para esses eventos que se passam na Antiga Grécia. Então, tanto que o romano, né, Marco Túlio Cícero, se refere a ele como o pai da história. Ele nasceu por volta de 484 a.C., na cidade de Halicarnasso, parte mais ao sul da Anatólia. Ok. Aqui a questão da interpretação e os sentidos da história. Aí eu já vou voltar para essa imagem. E aí, a partir de Kozarek, eu gostaria de
pensar, né, propor essas ideias de que história em si, como a gente, né, aprende hoje em dia, enquanto um campo autônomo de conhecimento, na verdade é um marco da modernidade, né? Antes essa noção ela não se existia, ou na verdade existiam diferentes significados em torno de histórias, né? Então prevalecia o sentido de relato de histórias individuais, narrativa de episódios acontecidos, né? E é exatamente na segunda metade do século XVIII que surge a noção de Geschichte, né? A filosofia da história na Alemanha, então eles vão trazer essa noção e a partir daí, né, muito se trabalha em torno de constituir a história enquanto um campo autônomo de saber científico, né? Aí a noção de história está ligada à figura de Heródoto, né, no século V, que ele, então os estudos, né, que ele traz se propõe uma busca, uma pesquisa, uma investigação a partir de testemunhas. Né? Então, se a gente pensar, a Odisseia ainda seria anterior a essa concepção, né? E aí, aqui eu trago para a gente pensar, né, ali no século XVII, mas como os sentidos de história, né, já vão se orientando em torno do globo, né, de uma história universal, compartilhada por todos, e não mais histórias, de alguma forma, focadas em figuras heróicas ou narrativas individuais, né, ela vai se ampliando nas suas pretensões. Aqui a musa Clio, né, que tem essa ligação entre a noção contemporânea de história, né, e a mitologia grega. E aí aqui um autor também que a gente já discutiu na turma de oficina, né, com o professor Anderson, não sei se todos participaram, mas que a gente havia discutido a questão da leitura, né, histórica, a compreensão de textos históricos, né, sobretudo quando a gente está pensando que muitas dessas obras, né, chegam hoje até nós através de textos um tanto fragmentados, né, então é extremamente importante a ter essa noção da interpretação, né, de como a gente reconstitui esses sentidos no nosso tempo, né, tentando se inserir no contexto que esses autores escreveram, né, no contexto dessas obras. Então, o Menezes, ele traz a noção, né, do tratamento histórico de textos a partir de 4 aspectos: a leitura de sociedade, a construção de informação, a leitura indiciária e a leitura dialógica. E aí eu trouxe aqui uma pergunta mais no sentido de uma provocação, né, na nossa leitura da Odisseia, propriamente, mas também em termos, né, de outros textos clássicos, outros textos que remontam a essa época, em tentar, né, focalizar não em aspectos empíricos do objeto em si, por exemplo, que nem eu comentei antes da questão de Homero de fato existiu ou não, mas focalizar tentando compreender a partir dos valores e significados próprios daquele todo social, né, construindo as interconexões possíveis e incorporando processos dinâmicos de novos debates e novas pesquisas. Isso, obrigada. Aqui as referências. E eu passo a palavra, então, para o Matheus, que vai, então, aprofundar a obra Odisseia. E é isso. Obrigada. Boa noite, pessoal. Então, a gente vai começar agora a discutir sobre a narrativa e a obra em si da Odisseia de Homero. Aqui eu gostaria de entrar rapidamente num tópico que a colega Camila já falou, que é a questão da oralidade para os gregos. A poesia deles, ela era identificada através de uma métrica chamada hexâmetro dactílico, que é tipo uma forma de enunciação
que daí, quando a pessoa ouvia aquele tipo de enunciação sendo feita, ela já reconhecia que se tratava de uma poesia. É a mesma coisa que hoje em dia, por exemplo, a gente vê ah, estrofes com rimas, e a gente já reconhece que trata-se de uma poesia ou de uma música, por exemplo. Naquela época, eles não tinham rimas, mas eles tinham essa questão da métrica. E isso, para nós, hoje em dia, quando a gente pega a Odisseia para ler, pode ser bem estranho, complicado. Realmente, enquanto eu estava lendo, eu notei que não faria sentido ler assim para mim mesmo aquelas coisas, porque não fazia sentido no nosso ciclo de leitura. Ele precisa, de fato, de uma métrica adequada para tu conseguir entender como é que ela vai funcionando. E aqui eu botei só essa ilustração do dedinho, por causa que a palavra dactílico, ela vem de dedo, que o dedo tem uma divisão grande e duas pequenas, que é basicamente como funciona o método hexâmetro dactílico. Ele é uma sílaba longa e duas curtas. Bom, então não tem como falar de Odisseia sem falar da Ilíada. O que é a Odisseia, primeiro? A Odisseia remete a Odisseu, que aqui a gente vai chamar de Ulisses por causa, enfim, do latim, né? O Odisseu, então, ele vai fazer a sua jornada de volta para casa. A casa dele é Ítaca. Só que ele está fazendo essa volta de onde? Isso foi narrado, né, na Ilíada. A Ilíada, ela vai narrar, então, os últimos anos da Guerra de Troia. E aqui eu vou dar uma explicação mais rápida mesmo, só para contextualizar. A Guerra de Troia, ela começa, então, com o julgamento de Paris, que a deusa da discórdia, ela deu um pomo de ouro para as três deusas, Afrodite, Hera e Atena, e ia ficar com a mais bela de todas, né? E daí isso foi incumbido a Paris, o príncipe de Troia, decidir quem era a mais bela. E daí cada uma delas ofereceu uma coisa em troca para ele, para ser escolhido, no caso. E a Afrodite, ela ofereceu então a mulher mais bela da Terra. E essa era a Helena. E daí, no caso, o Paris, ele escolheu então a Afrodite. E vai acontecer daí o rapto de Helena. E é isso que vai gerar toda a Guerra de Troia. A Helena, ela era esposa de Menelau, que era rei aqui dessa região do sul do Peloponeso. E quando então a Helena é sequestrada, o Menelau ele vai se queixar com o irmão dele, que é rei de Micenas. E daí todos os aqueus, né, os gregos aqui dessa região, eles vão lutar, vão até Troia para tentar resgatar a Helena e vingar, né, o sequestro dela. Daí aqui a gente tem uma ilustração dos principais guerreiros de Troia, né? E aqui eu fiz também essa separação para ficar mais explícito como é que estava a questão dos deuses, porque os deuses eles também lutaram em Troia e daí ele ficou um campo dividido, sabe? Zeus, na verdade, ele não tomou partido por causa da Hera, esposa dele, e ele não queria ficar de mal com ela, sabe? Daí ele resolveu ficar mais neutro, mas ele apoiava assim os troianos. Então, um aspecto interessante para a gente reparar entre a Ilíada e a Odisseia é que elas têm tons totalmente diferentes. Enquanto a Ilíada é uma epopeia de guerra que vai exaltar os feitos bélicos, as lutas, os combates, a Odisseia ela vai ser uma jornada de retorno, então ela vai ter muita aventura e não tem tanto essa questão de guerrear. Isso vai se refletir nos próprios deuses, porque enquanto a Ilíada os deuses eram deuses praticamente materiais, sabe? Eles estavam lá no meio dos campos de batalha lutando junto. O Monte Olimpo em si só era um lugar físico, sabe, para os deuses poderem ficar mais perto dos humanos. Já na Odisseia, os deuses vão assumir tom mais conselheiros. Eles vão se comunicar através de disfarces e uh, orações, uma coisa bem mais metafísica. Então, tem um tom mais de paz na Odisseia em relação à Ilíada. Aqui, em relação à Troia, o grande evento, que foi o cavalo de Troia, que eles construíram, os aqueus, para poder invadir Troia, né? Eles fingiram que eles tinham se retirado, daí eles entraram para dentro do cavalo,
e depois, quando estava todo mundo, todos os troianos dormindo, eles saíram do cavalo e daí fizeram, né, uma chacina completa. Quem teve o plano de fazer o cavalo de Troia é Ulisses, e esse é um dos primeiros atos que a gente vai ter do Ulisses, do intelecto dele, porque ele é um personagem muito inteligente. Enfim, a Odisseia, então, ela vai começar 20 anos depois do início da guerra, que isso é 10 anos após o final da guerra. A guerra durou 10 anos, e a Odisseia começa 10 anos depois do fim da guerra. Em Ítaca, então, vai estar Penélope, que é a esposa de Ulisses, e o filho dele, Telêmaco. E só que lá tem uma situação muito complicada, porque uma, tem um bando de homens que quer se casar com a Penélope, e daí eles estão sempre bebendo lá e estão querendo ocupar o palácio que era de Ulisses, e o Telêmaco ele fica indignado com essa situação e ele vai atrás para ver se o pai dele está vivo. E daí ah, ele vai encontrar os outros combatentes de Troia para poder perguntar sobre Ulisses. E daí ele descobre que o pai dele está vivo. Ulisses, então, no começo do livro, ele está preso ainda na ilha da Calypso, que foi uma ninfa que prendeu ele lá por 7 anos, porque ele acabou sem nenhum companheiro mais de navegação, ele não tinha como voltar para casa. Só que daí, Hermes, amando de Zeus, vai lá e vai falar com a Calypso. Hermes é o deus ah, tipo, deus correio, sabe? Ele vai lá e vai passar um mensagem. Ele é um mensageiro, ele vai passar a mensagem para Calypso, que Zeus ordenou que ele liberasse Ulisses. E daí Ulisses, ele vai de barco, né? Fugir da ilha da Calypso. Fugir não, né? Por causa que ela também sabe. Só que daí o Poseidon, que está muito bravo com ele, e nessa altura a gente não sabe exatamente por quê, o Poseidon vai acabar fazendo o navio dele naufragar, e com a ajuda de uma ninfa aquática, né, ele vai acabar indo nas terras dos Fiaces. E daí lá ele vai ser super bem recebido pelo rei Alcino, que nem sabe quem é Ulisses, na verdade, ele não sabe que Ulisses é Ulisses. E durante uma cerimônia, então, de despedida já, porque o rei Alcino já tinha providenciado um barco para que Ulisses voltasse para a terra dele, ele vai ter, então, esse músico chamado Demódoco, que vai narrar os feitos de Troia. E Ulisses ele vai se emocionar demais. E daí sim o rei Alcino vai perguntar, quem tu é? E é a partir disso que a gente tem o capítulo 9, que é o da nossa narrativa dessa semana, que a professora Kátia pediu para a gente ler. Que daí Ulisses vai começar a contar o que aconteceu com ele depois de Troia. Então, depois de Troia, ele e seus companheiros eles foram nessa terra aqui, onde eles basicamente dominaram o povo Cicone, por um tempo, e daí eles conseguiram uma revanche, e daí os companheiros de Ulisses tiveram que fugir, e daí eles acabaram indo para a Ilha dos Comedores de Lótus, que é uma ilha. Ilha não, já fazia parte, acho que, do norte da África, né, como a gente vê pelo mapa, que eles comiam essa planta e eles acabavam ficando entorpecidos lá para sempre, e eles ficavam viciados naquilo, e eles acabavam perdendo a memória. E daí, então, daí o Ulisses ele conseguiu convencer seus companheiros a sair da ilha, e daí eles acabam, então, na ilha do Ciclopes, que é onde esse capítulo 9 vai se centrar, né? Que Ulisses, então, ele vai querer conhecer um Ciclope. E daí ele convida alguns companheiros dele e eles vão lá na caverna. Eles vão na caverna do Ciclope chamado Polífemo. Eles não são bem recebidos, o que não é uma coisa muito boa para os gregos, porque os gregos são muito. Eles têm muito essa coisa de hospitalidade, de receber bem os convidados. E o Polifemo, ele não vai receber eles bem, tanto é que ele vai devorar os companheiros de Ulisses, alguns deles, no caso. E daí Ulisses acaba, numa conversa com ele, tentando ludibriar ele, oferecendo vinho, ele se apresenta como ninguém para ele.
E daí, quando o Ciclope já estava adormecido, ele e os seus companheiros, eles preparam uma lança, que esse é o primeiro plano de Ulisses para escapar de lá. Eles preparam uma lança, e perfuram o olho dele. E daí ele começa a sangrar, ele fica furioso, e ele chama os companheiros Ciclopes dele. Só que quando eles vão perguntar quem é que tá te matando, ele fala, ninguém. Daí, por causa que foi como o Ulisses tinha se apresentado para ele. E daí eles pensam que o Ciclope enlouqueceu e deixam ele, né? E daí, então, Ulisses e seus companheiros, nessa oportunidade que eles furaram o olho do Ciclope, eles não conseguiram escapar da caverna por causa que estava fechada a porta, né? E só o Ciclope conseguia abrir. Mas daí o Ulisses tem o segundo plano, que é se amarrar, junto com os companheiros, embaixo dos carneiros que o Polifemo cria dentro da caverna dele. Daí, quando eles foram sair de manhã, os carneiros, todos os gregos, né, navegadores, foram amarrados na barriga dos carneiros e conseguiram fugir. Só que enquanto eles fugiam, o Ulisses ele tirou sarro da cara do Polifemo, né, e acabou revelando seu nome, e aí Polifemo amaldiçoou Ulisses, fazendo uma oração a seu pai para que ele não deixasse a jornada de Ulisses ser tranquila. Daí aqui a gente tem um monte de coisa que não vai ter nem tempo de explicar, quem dera, mas Ulisses basicamente ele vai em outra ilha de canibais, ele vai na ilha da feiticeira Circe, que transforma alguns de seus companheiros em porcos, ele vai até o Hades, ele vai conhecer as sereias, então, monstros marinhos também, e daí aqui vai chegar a última parte, antes dele chegar no ponto que a gente estava antes, que é numa ilha do deus Hélio, né, que é o deus do sol, e eles vão conseguir incitar a ilha desse deus também, e vai chegar nesse ponto que o Ulisses não tem mais nenhum companheiro. E daí ele navega sozinho até a ilha da Calypso, e lá ele fica preso, então. Daí depois a gente já sabe, né, ele vai para os Feaces. E quando ele termina, então, de contar tudo isso para o rei fica muito emocionado, é claro. Eu não sabia quem era, aquele homem que ele estava recebendo era Ulisses, que tinha feito aqueles feitos em Troia. Então, Ulisses consegue finalmente voltar para Ítaca. E essa é toda a Odisseia, né? Deixa eu mostrar o mapinha de novo. Aqui a gente tem, então, o Peloponeso, a região da Grécia toda. Aqui a gente tem Troia, aqui a gente já tem a Península Itálica, o norte da África, acho que aqui é a Península Ibérica, não sei, ou é alguma ilha. Enfim, ele viajou bastante. E não era tão longe assim, Ítaca, de Troia, porque Troia fica aqui no lado direito e Ítaca fica aqui pouca coisa de distância. Mas por causa dos contratempos, ele acabou meio que navegando pelo mundo, o mundo que os gregos conheciam, pelo menos. Em Ítaca, então, vai ter a vingança, né, de Ulisses, por causa que ele vai chegar lá 20 anos depois, né? Ninguém mais reconhece ele, então ele pode se camuflar por lá. E ele vê, então, a situação que está com aqueles pretendentes querendo tomar o lugar dele e tentando se casar com a mulher dele. E daí ele planeja com a Atena e com o Telêmaco, o filho dele, que volta, então. Eles planejam um assassinato em massa de todos os pretendentes que estavam lá. E também das empregadas que estavam apoiando esses pretendentes. E daí a gente termina a Odisseia com Ulisses, ele vai visitar o pai dele já, né? E daí os parentes dos pretendentes que foram assassinados, eles vão querer vingança. Daí eles vão tentar, eles estão armando um complô para ir lá na casa do pai do Ulisses para matar ele. Ulisses, no caso. E daí no meio do confronto todo surge a Atena, que ela dá um grito e espanta todos os pretendentes, os familiares dos pretendentes. E nisso, Ulisses ele quer continuar, e daí ele quer perseguir esses caras para matar mesmo. E daí Zeus fala, não, agora chega, tipo, tu pode ser um herói, tu pode ser tudo, mas tem limites, agora tu tem que obedecer aos deuses. E daí ele tá com raio, e o Ulisses acaba tendo que se submeter, então, à vontade divina. E essa é meio que uma mensagem que fica no final, né? Agora, assim, além da história
da Odisseia, né, que aqui a gente teve que tratar de uma forma muito enxugada, é interessante analisar como a obra foi recebida, né, durante os milênios. Na antiguidade, a Odisseia ela era vista de uma forma inferior em relação à Ilíada, porque a Ilíada ela tinha todos aqueles grandes feitos heróicos, bélicos, que estavam muito em contexto com a atualidade, tipo o Império Romano crescendo, os persas, todos eles tinham muito mais familiaridade com esse contexto de guerra do que com o contexto de paz que vai se apresentar na Odisseia. Então, mas então, já no começo da Idade Média, com a ascensão do cristianismo, a Odisseia ela vai começar a crescer em relação à Ilíada. Tanto é que, nos dias de hoje, a Odisseia ela ocupa um lugar primário. E é justamente por aqueles quesitos lá que a gente falou antes, né? De como a Odisseia está mais próxima da metafísica cristã, dos valores civilizacionais que a gente tem hoje. E a gente tem mais familiaridade, né, com o contexto de paz da Odisseia, com aqueles grandes feitos heróicos de tomar cidade, destruir barreiras, que tem tudo isso na Ilíada. Aqui, então, eu trouxe algumas artes para a gente ver rapidamente sobre como foi a recepção dessas obras, o que elas inspiraram e geraram ao longo da história, para a gente refletir aqui sobre o quanto que essas narrativas ainda estão presentes na nossa civilização e como elas se modificaram, mas elas continuaram moldando a civilização como a gente tem hoje. Aqui tem uma arca funerária grega, né, de cerca de 650 a.C., aqui um relevo romano do primeiro século depois de Cristo. Aqui a gente tem uma pintura numa parede romana também no primeiro século depois de Cristo, né? Aqui nós já temos uma arte medieval francesa de cerca de 1400 e meados, né? Aqui nós temos também um manuscrito romano com essa arte do cavalo de Troia. Lembrando que o cavalo de Troia ele é narrado na Odisseia e não na Ilíada. Aqui a gente tem uma ilustração grega também do cavalo de Troia. Aqui a gente tem uma obra francesa, que foi um livro que esse autor francês fez em 1699, que era tipo uma sequência para a Odisseia com as aventuras do Telêmaco. Uma arte holandesa também, da era moderna já. Uma ópera italiana. E aqui eu já não coloquei mais sobre a arte contemporânea em pinturas, porque né, já recheamos o trabalho com essas pinturas. Então eu resolvi trazer essa seleta que eu fiz de... Eu estava pesquisando justamente obras que a gente conhece hoje em dia que foram baseadas em algum sentido na Odisseia, seja em sentido meramente visual, seja em sentido narrativo. Então, assim, é impossível que algum ser humano de hoje em dia não conheça pelo menos uma dessas obras. Então, a gente pode ver como ela continua muito presente, por exemplo, a gente tem aqui o caso de Percy Jackson, que realmente lida com deuses gregos e tudo mais, e tem situações que são praticamente réplicas da Odisseia, o próprio Polifemo, né, no segundo livro da série, e a gente tem até o Procurando Nemo, que eu me surpreendi também quando eu estava pesquisando, que a estrutura narrativa do Nemo, muitos estudiosos já fizeram um paralelo com a Odisseia, porque, enfim, essas coisas que vão permanecendo na nossa cultura, essa própria jornada do herói que a gente conhece hoje, que é muito seguida na ficção, ela tem origens mais antigas, literalmente antigas, da antiguidade. Não só gregas, né, mas a gente vê isso nas obras romanas e nas obras mesopotâmicas. Então, é basicamente isso, daí fica essas reflexões sobre quanto dessas coisas que a gente tem ainda presente na nossa sociedade, que vieram da Grécia Antiga, que vieram dos mitos de Homero, não só a questão de narrativas, mas também a própria questão de costumes mesmo, tipo de receber bem as visitas, essa coisa de hospitalidade que muitas culturas têm, né, que é extremamente essencial para o convívio. Então, é essa provocação mesmo. Eu
também gostaria de saudar a colega Camila, que fez trabalho comigo. A gente trocou muitas ideias legais. E é, é basicamente isso. Obrigado para todo mundo que aguentou todo esse tempo. E desculpa, professor, por ter passado o tempo, mas foi um pouco necessário. E é isso. Um abraço.